tem até hoje, se não me engano. Eu não. Então é isso aí, senhoras e senhores. Vamos aí mais uma noite dos nossos estudos. Finalmente com o nosso time completo, né? Amanda deixou a sua cervejinha e seu torresminho hoje, dessa noite, para estar aqui conosco. Hoje eu vim. Estamos aqui com o Babu. Na próxima semana ele vai levantar a plaquinha. O fim está próximo, com a data do fim do mundo. Eu estou aqui parafraseando Heráclito de Éfeso: não banharás na água das termas de Carácala 2 vezes. Por isso a mudança é permanente, senhoras e senhores. Só o nosso extraterrestre Jorginho que não se acostuma com as mudanças, senhoras e senhores. Então vamos lá. E eu estou esperando que o rapaz me avise se ele consertou o meu toca-CD, o meu microsystems. Com 2 toca-fitas. Então, parou na 605A. Parou na 605. Agora é a 605A. Certo. Então, vamos lá. Certo? 605A. Assim, além das suas próprias imperfeições, de que o espírito deve despojar-se, deve ele lutar contra a influência da matéria? Sim, quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Não, vedes? Não. O homem não tem 2 almas. A alma é sempre única, um ser único. A alma do animal e a do homem são distintas entre si, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo criado para outro. Mas se o homem não possui uma alma animal, que por suas paixões o coloque no nível dos animais, tem o seu corpo que o rebaixa frequentemente a esse nível, porque o seu corpo é um ser dotado de vitalidade, que tem instintos, mas ininteligentes e limitados ao interesse de sua conservação. Já lê aqui o adendo? O espírito, encarnando-se no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As 2 naturezas existentes no homem oferecem às suas paixões 2 fontes diversas. Umas provêm dos instintos da natureza, outras das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. O espírito, ao se purificar, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, ele se aproxima dos brutos. Liberto dessa influência, eleva-se ao verdadeiro destino. Aqui, pessoal, nós temos que ler com um pouco mais de atenção. Porque eu fiquei boiando. Não, porque dá a impressão nessa leitura, olha só, quer ver? As 2 naturezas presentes no homem dão às suas paixões 2 fontes diferentes. Uma provém dos instintos da natureza animal, outra do instinto do espírito, do qual ele é a encarnação que se afina mais ou menos com a grosseria dos apetites animais. Beleza. Ou seja, ele fala aqui que a natureza animal não é trazida pela matéria, porque a matéria é apenas um. Ou seja, é ele que se afiniza pelo aprendizado que ele tem com a matéria que lhe permite maior acesso a essa sensação. Porque quem lê isso aqui devagar dá a impressão, se não prestar atenção corretamente, dá a impressão do seguinte, que é a matéria que lhe dá a grosseria e o espírito lhe traz outra coisa, não é isso. É ele que, se permitindo se afinizar mais em contato com a matéria, ela lhe permite uma ação
mais grosseira dos, digamos assim, das sensações. Somente isso. Não tem a ver que a matéria é que traz para ele uma outra moral. Corretíssimo. Porque na leitura aqui dá esse problema. Aqui, ó. Mas se o homem não tem alma animal que, por suas paixões, o coloque ao nível dos animais, tem seu corpo que o rebaixa. Não, o corpo não rebaixa até o animal. É a sensação que o espírito recebe do material, que lhe permite essa ação, que lhe faz, digamos assim, que a parte mais sensacional do chamado, da elevação do princípio dos sentimentos, lhe seja mais colocado em ativo. Porque na matéria, a sensação, ela dá ao espírito uma sensação de realidade muito maior do que ao espírito. Porque aqui, encarnado, ele pode, digamos assim, além de sentir, ele pode usufruir da sensação. Como espírito, não. Ele só pode sentir e usar alguém para que lhe transmita a sensação, né? Fala, Babu. É que ele faz uma comparação. Se você se rebaixa aos instintos, você se aproxima dos animais. Você só vive pelos instintos. Aí ele quer dizer isso. Que é essa sensação que o corpo traz. Se ele viver só para o corpo, não ser um elemento, ele não ter consciência que é um elemento, um ser espiritual, ele vai viver só para o corpo, só para as sensações do corpo, fome, tudo, essas coisas. Então ele vai se rebaixar um animal, que o animal, que é os 3 reinos que nós estamos estudando, o animal não tem consciência, não tem um livre-arbítrio, ele tem uma liberdade. O livre-arbítrio para os espíritos superiores, que nós falamos na outra aula, é escolher dentre as coisas, é julgar aquilo que é melhor para ele. Então, se o homem não tem consciência que ele é um ser espiritual, um ser elevado, ele vai viver como os animais, só vai viver à procura dos seus instintos. Aí ele faz essa comparação. Saúde, Amandinha! Fala, Claudinho. Fala, Claudinho! Aqui ele pergunta se, além das suas imperfeições, ele deve se despojar e lutar contra a influência da matéria. E responde que sim. Quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Então, quando o espírito ele ainda é muito materializado, ele ainda não compreendeu ainda a sua natureza espiritual, ele é muito próximo ainda da matéria. Então, aqueles que acabaram de sair do reino animal, ele ainda está muito próximo da matéria. Então, é necessário tempo para que ele vá, aos poucos, se despojando dessa matéria, compreendendo que ele é um ser pensante, quer dizer, a matéria não pode dominá-lo, e sim o contrário, é ele que domina a matéria. Mas o corpo físico ele tem as suas, vamos dizer assim, as suas funções fisiológicas que o espírito está submetido a isso. Isso ele não vai poder mudar. Mas ele pode mudar suas tendências. É isso que ele vai ganhando ao longo de várias existências. Ele vai, aos poucos, se deixando, vamos dizer assim, deixando essa ligação mais forte que ele tem com a matéria, e aí ficando só mesmo nas funções fisiológicas, ou seja, a matéria já não exerce tanta influência nele. Essa é a trajetória que ele coloca aqui. O que ele coloca é assim, não é que o homem ele tem uma alma animal. É a mesma alma, só que alguns ainda estão muito ligados à matéria e outros não. Então, aqueles que estão ainda muito ligados à matéria, eles se deixam levar apenas no turbilhão da matéria. Então, cabe ao homem ele se despojando disso ao longo das várias existências. Amandinha? Nossa, a primeira vez que eu li a resposta aqui, eu
fiquei boiando agora. Mas agora, e agora aí? Qual foi a tua não, agora compreensão? clareou. Não, agora já clareou bem. Sim, mas eu Agora, falei, mas é importante... eu tenho que ler de novo. Não, mas tem sempre que ler de novo mesmo, Amandinha. Todo mundo aqui tem sempre que ler e reler. Mas o importante é a gente perceber que ele não fala aqui que a matéria é algo ruim ou mal. Porque é pela matéria e com ela que você vai aprendendo a despertar a sensação, as emoções, e para que você possa ir conhecendo-se, né? Porque você só se reconhece. É por isso que houve muita discussão no movimento espírita, naquelas questões, quando começou-se, falando-se de Rustam, aquela ideia de que o espírito pode evoluir em linha reta, ou seja, ele pode passar sem, digamos assim, sem passar pela matéria. Vocês lembram disso, não? Que teve aquela discussão que você podia, do Rustam, se você fosse bom em toda a sua evolução, você não precisava mais encarnar, porque você nunca tocaria a matéria, porque você... Então, isso foi uma discussão de que o espírito pode evoluir em linha reta. Isso não existe. Não é compreensível, porque você precisa da matéria para entender o que é sensação, passionalidade, emoção e sentimento. Tanto é que é bem no princípio do Livro dos Espíritos, eu esqueci qual é a pergunta, em que ele fala que no começo, você tem que ser o egoísmo no começo, quando você ainda é bruto, não é algo ruim. Você tem que ser. Só que quando você evolui, o egoísmo torna-se algo, digamos assim, um instrumento que, ao invés de colaborar com você, te aprisiona. Então, quando os princípios inteligentes estão nos animais, o egoísmo faz com que eles se preservem, ou seja, preserve a sua própria vida. Agora, já no reino hominal, o egoísmo é uma praga, porque você não respeita o semelhante. Sim. É isso. 616? Sim. 616. De onde os animais tiram um princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma da qual são dotados? Do elemento inteligente universal. Aqui a gente até pode colocar o fluido cósmico universal, porque é da onde é constituído os princípios inteligentes. Lembra lá no começo que os espíritos nascem do fluido cósmico universal, e aí, como princípio? Só existem dois princípios: o princípio inteligente, que é o espírito, o princípio material e Deus. Aí já tem 3 já. O que é que vocês acham? Aí já falou Bom dia. O Babu falou que você falou 3. Então, esse elemento inteligente universal é o fluido assim, universal. Existem 3 princípios no universo. Um é Deus, que é o Criador. Os outros 2 são o princípio espiritual, que é o princípio inteligente, e o princípio material, que é a matéria. Ou seja, são só esses 2, não tem outro. Não tem um quarto. Falou 3. Então, Deus é um. Deus... Mas você falou 3 coisas. Deus é criador. Como é que é? Deus é só criador. Deus não entra nessa conta. Mas o livro que a Ana fala que são 3 ou fala que são 2? São 2 elementos no universo. O elemento material grosseiro e o elemento universal, de onde sai todas as outras coisas. É Deus, Espírito e matéria. Matéria. Então, quer dizer, Deus não seria um elemento, ele é o criador, mas na verdade, tudo bem. Agora entendi o que vocês falaram, mas Vai, Claudinho. Então, aqui ele fala do elemento inteligente universal. Esse elemento inteligente não é fluido cósmico. Fluido cósmico, que eu saiba, não pensa. O fluido cósmico. O universal é a matéria, tem razão. Para mim, cara, agora, então... quando ele fala do elemento inteligente universal, é Deus. Cara, agora me pegou, cara.
Porque agora me lembro porque, É isso mesmo, Cláudio? não, mas tudo sai de Deus, na verdade. O fluido cósmico também é uma criação de Deus. Mas o fluido cósmico não é inteligente. Ele é o princípio material, correto? Então, para mim aqui, quando ele fala de onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados, do elemento inteligente universal. Para mim é Deus. Esse elemento inteligente universal só pode ser Deus. Caraca, olha, isso aqui está muito... Agora tá filosófico demais, viu? Agora minha cabeça deu... Eu vou colocar aqui, então, Deus na resposta. Não, mas... Depois eu vou estudar, eu não vou lembrar mais. Gostei. Mas, Babu, olha, o Claudinho, digamos assim, está certo em relação ao que você falou. O elemento material não tem inteligência. Mas, para mim, o elemento da onde sai tudo isso, para mim, é o fluido cósmico universal. Então, se aqui tivesse escrito do elemento cósmico universal, aí beleza. Mas ele está falando do elemento inteligente universal. O único elemento inteligente universal só tem dois, é Deus e os espíritos. Se os espíritos não são eles que criam, é Deus, então aqui só pode a resposta única Deus. É Deus, né? Como que Deus faz? Não, é como que Deus... É que Deus não tira uma parte dele. É a primeira coisa que você tem que entender. Não é tipo assim, Deus está arrancando uma parte, a gente nem sabe o que é Deus. É uma criação divina. Da onde que ele tira isso, a gente vai ter mais algumas reencarnações ainda para poder descobrir ainda, né? Algumas eu acho ótimo. Algumas você admitiu. É porque conforme o Claudinho colocou, alguém pode depois... não, Deus retira uma parte dele e coloca na gente. Não é isso que o Claudinho está falando também. O Claudinho está afirmando isso. Ele fala assim, está vindo de um princípio inteligente universal. Aí se você pega, lá no capítulo do fluido, o negócio, tem dois, a matéria e o fluido. Nenhum dos dois é inteligente. Aí da onde que sai essa inteligência? Aí, quer dizer... A questão óbvia é Deus, né? Agora, como é que isso faz, é o que você falou, isso aí para a gente ter que compreender. Eu acho que a palavra Deus aí é muito bem colocada, mas também pode dar essa ideia, porque Deus vai tirando pedaços dele e fazendo isso, e na verdade a criação também não é isso. Porque se Deus for tirar um pedacinho dele cada vez que ele cria, uma hora ele acaba. Sei lá. Nossa, tá filosófico. Mas ele é que nem o Wolverine, ele se regenera. Agora começou a besteira. Nossa Senhora. Como Deus faz isso, a gente não sabe, porque a gente não tem acesso à receita. Telespectadores. Como é que é, Amandinha? Não, vai confundir os nossos telespectadores. Gostei. Não, aqui a Nossa, presença... olha como isso aqui é filosófico realmente, né? Para a gente poder entender, é isso que o Babu tem razão. Para que a gente possa entender essa resposta, a gente teria que ter uma compreensão muito melhor do que temos sobre Deus. Então, como esse princípio inteligente surge, tem a mão de Deus, porque aqui está falando que existe uma inteligência por trás. Sim. Como ele faz isso, a receita só ele tem. A gente não vai descobrir isso tão cedo ainda. Vai, Jorginho! Não, é o Claudinho. Sou eu. É Claudinho, é? Tá, é porque eu falei uma hora que vai Claudinho, ele começou a filosofar na pergunta, pensei que ele foi mal. Filosofar na pergunta. Confundindo os telespectadores, né, Amandinha? Tá confundindo. Que não é exatamente telespectadores que aqui na televisão, é videoespectadores. É verdade. Verdade. 606A. A inteligência do homem e a dos animais emanam
portanto, de um princípio único? Sem nenhuma dúvida. Mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. Aí Em o que que alguns seja? homens, né? Essa elaboração, o que que é? Saiu lá do princípio inteligente, passou por todos os reinos, foi se trabalhando até chegar no homem. É. Porque, gente, olha como está a resposta aqui, que eu acho que está melhor, inclusive, do que aqui do Salvador Gentili. Aqui, ó. No 616A, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Sem dúvida alguma. Mas do homem, a inteligência passou por uma elaboração que a coloca acima da que existe no animal. Aqui, o Noleto, ele dá uma explicação muito maior. Eu acho que ele ampliou a resposta na tradução dele, porque aqui no Salvador Gentili, ele fala assim, ó, sem dúvida nenhuma, mas do homem ela recebeu uma elaboração que o eleva acima do animal. Mas aqui o Noleto, ele respondeu, acho que a tradução dele foi melhor colocada, sem dúvida alguma. Mas no homem, a inteligência passou por uma elaboração que a coloca, quer dizer, a inteligência acima da que existe no animal. Ou seja, como é que está a sua tradução, Babu? Essa eu achei... Não está tão diferente, ó, sem dúvida. Mas no homem ela recebeu uma elaboração, ou seja, ela foi trabalhada, que eleva acima do animal. O meu tá bruto. Então, essa tradução Não. aqui, ela tá exatamente igual a que está no original francês. Que o princípio saiu e foi sendo trabalhado até chegar no homem, até o estado de ganhar consciência. Aí ele começa a se autotrabalhar. E eu até fiz um adendo aqui, porque eu fui procurar no dicionário o que é elaboração, né? Elaboração é preparação, execução e organização. Agora é o senhor, o meu amigo. 607. Foi dito que a alma do homem, em sua origem, está no estado da infância, na vida corporal, que a sua inteligência apenas desabrocha e ensaia para a vida. Pergunta 190. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Numa série de existências que precedem o período a que chamais humanidade. Ou seja, no estado hominal. Lê. Você não quer ler a pergunta 190 para nós e a resposta? Posso ler? Porque se mandou voltar, a gente volta. 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado da infância na vida corpórea. Sua inteligência apenas desabrocha. Ela ensaia para a vida. O que ele fala? Quando ele sai do reino animal, a primeira encarnação dele no reino nominal, como que é? É a gente quando é criança. É aquela coisa. Que é a coisa que não tem uma ideia, tipo assim, de uma grandeza ali. Você não consegue elaborar grande coisa. É o estado de uma criança. Nossas primeiras reencarnações no reino nominal é igual à fase da infância da criança. Ou seja, a gente é tudo bobão. Fala, Claudinho, o senhor coçando essa barba sua aí. Então, aqui, na verdade, ele está falando ainda do princípio inteligente. Porque está falando aqui que precede o que chamais de humanidade. Ele não está falando do espírito encarnado nas primeiras encarnações como homem. Está falando como princípio inteligente. Não, é que a 190 fala isso aí. A pergunta que a Mandinha leu. 190. Quando ele entra no reino nominal, como que é? É como se fosse a primeira infância lá, infância. Mas aqui está falando isso aí. Sim. Que ele foi trabalhado antes de chegar no reino nominal, ele é trabalhado nos outros reinos. Ele vai da coisa mais simples para o mais complexo. Sim.
Amandinha de Agora novo? sou eu? É que eu peguei um bichinho aqui. Matou o pernilongo aí. 607A. Parece, assim, que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende à unidade? É nesses seres, que estais longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e ensaia para a vida, como dissemos. É, de certa maneira, um trabalho preparatório, como o de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade, e com este a consciência do seu futuro, a distinção do bem e do mal, e a responsabilidade dos seus atos. Como depois do período da infância vem o da adolescência, depois a juventude e por fim a idade madura. Nada há de resto nessa origem que deva humilhar o homem. Os grandes gênios sentem-se humilhados por terem sido fetos informes no ventre materno. Se alguma coisa deve humilhá-los, é a sua inferioridade perante Deus e sua impotência para sondar a profundeza de seus desígnios e a sabedoria das leis que regulam a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas na natureza. Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra sua bondade, que se estende sobre todas as suas criaturas. Eu acho essa resposta aqui fantástica. Para mim, ela fala, digamos assim, se você puder sintetizar, exatamente da nossa irmandade com todos os seres. Porque hoje, se nós desconsideramos qualquer tipo de, digamos assim, de pessoas ou de seres, nós estamos desconsiderando a nossa própria evolução. Né? Porque, digamos assim, se nós falamos assim, nossa, esse cara é um bandido, o cara é um facínora, nós também estamos esquecendo que para nós chegarmos a um despertar de valores que nós temos hoje aqui, falando de nós, com certeza, em algumas encarnações, o nosso próprio espírito, para chegar a essa condição, já passou a ser, já foi um facínora. Agora, como foi, a gente não lembra, não está nesse corpo. Mas desconsiderar para dizer, pô, o cara não presta, tem que matar esse cara, pena de morte, seria a mesma coisa que estarmos nos julgando no passado, porque também nós já passamos por isso, né? Se nós consideramos assim, o elemento feminino é inferior realmente e tal, estamos esquecendo que, como espíritos que somos, a gente já reencarnou alguma vez como mulher. E você, Amandinha, já reencarnou como homem. Ou seja, então, essa resposta nos coloca uma irmandade, assim, que nem a teologia religiosa, cristã, só está nos trazendo isso agora com novas ideias, porque antigamente até a teologia cristã era antropocêntrica, porque Deus fez o homem à sua imagem. Aqui fala que não. Aqui Deus nos criou, não a imagem dele, mas, na verdade, ele nos criou basicamente como tudo criou no universo. Eu acho essa resposta aqui excelente. É um princípio filosófico-moral assim. Se nós entendermos ele de maneira muito elaborada com o tempo, não julgaríamos a ninguém, por pior que fosse a criatura nessa encarnação. Eu queria uma explicação. Tá. Pode falar. Não, uma explicação dessa parte que fala, os grandes gênios sentem-se humilhados. Se você falar para Sócrates, você já foi um feto na barriga de sua mãe, você vai se sentir menor? Ele vai dizer, não, todo mundo passa por isso.
eu fui um princípio inteligente que estagiei no corpo de animais lá, não sei quando. Não tem nada de menor nisso. Aqui eu não sei como é que estava na primeira edição, com 501 questões, se tinha essa questão aqui, mas aqui, a segunda edição, como ela veio em 1860, né, um ano depois da obra do Darwin, Origem das Espécies, aqui ele vem exatamente reafirmar aquilo que Darwin já tinha falado, né? E que foi um escândalo na época que ele colocou isso, porque as pessoas se acharam assim horrorizadas de achar que vieram dos macacos e não foi uma criação bonitinha ali feita por Deus. Então ele foi malhado na época, justamente por causa disso, porque era uma heresia. Imagina se nós viemos dos macacos, isso é um absurdo. Então aqui ele veio justamente, né, confirmar aquilo que Darwin já tinha afirmado, né, com as experiências, né, não foi algo filosófico, foi algo imaginado, foi baseado em experiência das evoluções das espécies, né. E aqui, novamente, nós temos essa passagem que é retratado na Bíblia, que é pelo Adão e Eva, quando a gente entra no reino nominal. É então que começa o período da humanização, e com ela a consciência do seu futuro, do que nós somos realmente, que somos espíritos, que estamos e que parceiros angélicos. A distinção entre o bem e o mal. Então a gente começa a escolher o que é esse livre-arbítrio, é começar a enxergar esse futuro, distinção entre o bem e a responsabilidade dos seus atos. Hoje, a grande maioria da humanidade tem algumas consciências, mas muito pouco, por isso que a gente está num mundo de prova e expiação, porque isso aqui ainda é pouco, eles não estão conscientes disso tudo ainda, dessa nossa consciência de futuro. A gente sabe o que é bem e o mal, só que a gente acaba escolhendo as coisas erradas pelos prazeres ainda, e a responsabilidade dos seus atos. Quando a gente cair a responsabilidade, porque tem muita coisa que a gente faz, que a gente sabe que é errada, faz e depois não quer pensar. Aí quando a gente é chamado para pensar, a gente fica, né, não quero falar sobre isso. É porque já sabe que é errado. Teve uma pesquisa que foi feita aqui no Brasil e que constatou, entre outras coisas, que 25% das pessoas aqui no Brasil ainda acreditam que nós viemos de Adão e Eva. Não, o neopentecostalismo mais radical ainda acredita nisso. Agora, o Claudinho, como você colocou Darwin, né? E Darwin não colocou na evolução a ideia de alma, ele colocou a ciência da transformação de alguma maneira que ele seria a própria natureza. A doutrina veio dizer o seguinte, que essa evolução da natureza, ela tem um elemento que faria, esse elemento é a alma. Sem a alma, a evolução ela estaciona. E isso é muito interessante. Então, vamos dizer assim, veio juntar as duas coisas, duas partes, o elemento material com o elemento espiritual. Aí que você vê as antigas profecias, porque quando é chegado o tempo, as coisas acontecem. Veio Darwin com a parte da ciência, fala assim, ó, nós evoluímos o macaco, e veio Kardec fala assim, ó, disso tudo tem um elemento inteligente, que se ensaia para a vida nos reinos inferiores até virar hominal, até tornar-se espírito. Tomando chazinho, Amandinha? Não, chazinho é mais tarde, para dormir, quentinho. Agora é água mesmo, para sarar a gripe. Ai, ai. Ô, Claudinho, só para falar, essa parte aqui eu tenho que pesquisar melhor, que no primeiro livro, no livro dos Espíritos aqui da primeira edição, não tem essa parte de animal, dos três Não, porque era só 510 perguntas. Isso, porque ó, a primeira coisa, isso, não tem alguma coisa que fala de vida de reino inferiores, nada assim. Eu acho que ele complementou isso depois que, vamos dizer assim, eu acredito que se isso tivesse sido falado antes das pesquisas do Darwin, teria sido ridicularizado.
Já Então, tinha caído. precisou primeiro a ciência, através do Darwin, comprovar com experiências essa questão evolutiva, para depois ele vir complementar com a parte espiritual. Vamos lá, próxima Tudo pergunta. tudo certo, né? Tudo calculado. Agora é quem, Babu? 607b. Para já, então, esse período de humanização começa na nossa Terra, ou seja, a primeira encarnação ali do espírito. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa, em geral, nos mundos ainda mais interiores. Entretanto, essa não é uma regra geral. E poderia acontecer que um espírito, desde o começo de sua humanização, estivesse apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente, é antes uma exceção. Ou seja, então, pode haver, mas é uma exceção. Mas, assim, nós não somos espíritos dessa Terra, nesse planeta, nós não começamos aqui. Então, se a gente está aqui é porque já estamos melhorzinho, né? Sim, nós chegamos aqui na era da prova e expiação. Mas aí é que está, Babu. A nossa Terra passou pelo período de primitivo. Ou seja, os espíritos que estavam aqui, que começaram o trabalho de formação da Terra no estado primitivo, não continuaram aqui no prova e expiação, é isso que eu entendo? E nós viemos de outro lugar para entrar aqui no prova e expiação, quer dizer, não há um salto. Ó, se você melhorou no estado primitivo, tem condições de adentrar a área do prova e expiação nesse mesmo lugar? Algumas, sim, é exceção que ele fala aqui. Ó, a Terra não é o ponto de partida da encarnação humana. Então, a gente provavelmente. Como a gente não sabe. Começou aqui. A gente não sabe quantos bilhões, zilhões de anos que a gente começou com elementos simples para chegar até o reino nominal. E a Terra, Sim. se você pegar uma era dela, daquela que não era habitada, para depois vir a época da chuva, para ela começar, a gente tem um período, a gente não sabe se esse período é o mesmo período provavelmente de que a gente saia do átomo e chega ao estado nominal. Esses estágios aí, que nem até os animais, ele fala aqui, ó, os animais aqui na Terra, eles chegam até um estágio aqui. Depois ele tem que ir para o planeta superior. De lá e ficam estagiando mais um pouco. Aí vão para outro mundo superior, mas tudo como animal ainda. Até Sim. chegar a esse. Então, esse negócio da gente sair do ponto zero e passando por todos os reinos, mineral, vegetal, zilhões, a gente não tem nem consciência disso aí. Então, provavelmente, esse período da Terra, a gente não vivenciou mesmo. Mas peraí, Babu, deixa eu ver se eu entendi o teu pensamento. Ou seja, quando ele fala aqui, partida da primeira encarnação humana, ou seja, quando nós começamos aqui, digamos, bem primariamente como, vamos dizer, antes do ser Neandertal, um Pithecanthropus. Quando a gente começa a encarnar como o primeiro humanoide, já é fase de prova e expiação ou é primitivo ainda? Porque eu entendo que para humano seria, na minha visão, já como Cro-Magnon, antes do passo de Homo sapiens. Esse porque a fase digamos assim, de prova e expiação. Mas a Neandertal, Pithecanthropus, Australopithecus, para mim ainda é primitivo. Mas já é humano, ou não? Homem de Cro-Magnon é Homo sapiens, tá? Então já é prova e expiação, então. Nós ou não? Somos Homo sapiens sapiens. Jorginho, a gente tem que reencarnar na primeira, assim, ainda, naquele mundo mais primitivo ainda, não de prova e expiação. Sim, beleza. A Terra passou por isso. Então, provavelmente, os espíritos que estavam aqui nessa época não era a gente. A gente poderia ainda estar num reino dos animais aí, tá no processo final ainda de humanização. A gente não era aqui. E, ó, a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período de humanização começa, em geral, nos mundos ainda mais inferiores. Ah, tá.
Então, eu estou entendendo que ainda é primitivo. Para chegar à prova e expiação, a gente tem que estar num plano mais elevado ainda. Digamos assim, agora você vai reencarnar em planos de prova e expiação. Ou seja, você já adentrou ao reino humano com um pouco mais de capacidade, é isso? Aqui o que eu entendi, ele está perguntando se logo depois que se torna espírito com E maiúsculo, humano, se eles reencarnam na Terra. Aqui o pressuposto que o Kardec não tinha conhecimento de toda aquela fase antiga da Terra. O que ele perguntou aqui é se virou espírito humano, se ele já está apto para reencarnar na Terra. O que ele está colocando aqui é que não. A Terra, na atual circunstância, a Terra estaria muito mais avançada para aquela situação daquele espírito que ainda era primitivo. Então, ele precisa passar por um planeta muito mais atrasado para um dia chegar a encarnar na Terra. Aqui ele coloca assim, exceção das exceções, pode ser que um já esteja num nível que ele consiga reencarnar na Terra no atual estágio, sem passar pelos mundos primitivos. Mas aqui ele coloca, deixa claro, é a exceção da exceção. A regra geral passou para o espírito humano, você vai reencarnar em planetas primitivos. Você vai ter que seguir todo o roteiro para poder ganhar experiência. E a gente não sabe quanto tempo leva para sair desse reino reino animal. Que nem os animais aqui. Os animais chegam aqui até um certo ponto, vai para um planeta superior. Reencarna com um animal, passa por toda até chegar aí sim, então esse negócio pode ser zilhões de anos, a gente não tem ideia. Então, para quem começou, quando começou a vida na Terra, era o pessoal daqui mesmo? Provavelmente não era, porque a gente não sabe qual que é esse tempo que se leva para se tornar humano. Babu, porque uma coisa que você fala, que eu acho legal você ter posto, para quem nos ouvir ter essa noção. Nós não temos uma noção de prazo, como ocorre, digamos assim, não, é 1 bilhão de anos para você atingir. Você não sabe se é 1 bilhão, pode ser 5, pode ser 4. Isso é uma coisa que a gente não tem noção ainda. E aí, Amandinha, porque a sua cara está de dúvida. 10 mil, eu lembrei do Valtric falando umas 10 mil encarnações. Não, 10 mil já é como humano. Aqui na Terra, já é como humano. Já é como humano. O que eu achei meio esquisito trás, né? Porque é o seguinte, será que nesses 10 mil anos que ele diz, 10 mil encarnações, não é 10 mil verdade, anos. É como humano, né? Encarnações. Que tempo de encarnado você tem para você ter 10 mil encarnações? A conta é dele, deixa quieto, porque eu não sei o que é isso, né? Então... não tem como a gente saber, né? Não dá para saber. Isso que eu gostaria de saber, de onde que ele fez essa conta? Eu também. Porque não é 10 mil anos, são 10 mil encarnações. Primeiro que depende muito de cada um. Uns podem evoluir muito mais depressa que outros e reencarnar menos vezes. Menos vezes, depende muito, né? Isso também entra. Ô, Claudio, eu perturbei o Claudinho no feriado com uma charada para ele, com um quebra-cabeça para ele. Você chegou ali? Aquele dia que você estava trabalhando, que eu mandei um textão para você lá? Ele não leu, olha lá, pelo visto. Não li. Mas só essa última parte aqui, ó. Acreditar que Deus pudesse fazer alguma coisa sem objetivo e ter criado seres inteligentes sem futuro, mas essa parte, ó, acreditar que Deus pudesse fazer alguma coisa sem objetivo e ter criado seres inteligentes sem objetivo, depois você lê lá a tarefa que eu dei para você ler. Eu mandei um textão para ele. Ele já não apagou? Eu mando de novo para ele. Manda de novo, aí fazer a lição de casa. Mandinha, você está com cara de que quer fazer pergunta. Você está com uma cara de que entende. Não, estou entendendo tudo. Olha, quando o aluno fala isso para o professor, ele
fica desconfiado. Não, vocês estão falando geralmente, quando eu fazia aula nas escolas de aprendizes que ninguém perguntava nada, É que geralmente não ou entendi todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada. As duas vão. Vai, Claudio. Olha, 608, então, gente. 608. O espírito do homem. Sou eu. Ué, você já não leu Ah, não, foi o Babu, tem razão. Estava aqui, para eu. Uma hora é o Babu, outra hora é o senhor. Os dois estão ruins hoje, hein? Estão precisando tomar fosfosol. Eu que chamei a atenção que o senador colocou a numeração errada na reunião hoje. Vamos lá, 608. O espírito do homem, após a morte, tem consciência das existências que precederam para ele o período da humanidade? Não, porque não é senão desse período que começa para ele a vida de espírito. E é mesmo difícil que se lembre de suas primeiras existências como homem, exatamente como o homem não se lembra mais dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no ventre materno. Eis porque os espíritos vos dizem que não sabem como começaram. Então a gente nunca vai saber quantas existências a gente teve antes de ser espírito humano, né? Isso não é relevante. Não é relevante, mas pode ser que ele saiba. Porque o estado nominal é quando a gente começa a ter consciência. Então, se a gente não tem consciência lá atrás... Para que vai lembrar, né? Não, como você vai lembrar? Não tem nem como lembrar. E se ele fala que nem das primeiras encarnações como homem a gente lembra ainda... Não, mas o que a gente fez na infância? Mas digamos assim, se a Mandinha, como espírito evoluída que ela for, ela vai querer fazer um trabalho com evolução em planetas bem primários, talvez seja interessante ela estudar ela mesma aí, mas aí tem relevância, como o Claudinho falou. Qual é a relevância de eu saber que tipo de animal eu fui lá há 5 bilhões de anos passados? O que isso vai me ensinar, né? Qual é a relevância? O senhor, com certeza, quando o senhor foi como o senhor foi um dinossauro aqui na Terra, com certeza, tiranossauro carnívoro o senhor não foi. Não foi. Foi aquele brontossauro, grande, gordo e vegetariano. Vamos lá, gente. Tem que voltar à pergunta 78 aqui. Vou ler. Pergunta 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, ao passo que são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo como ele nos criou, nada sabemos. Pode dizer que não tivemos princípio, se por isso entenderdes que, sendo eterno, Deus há de ter criado incessantemente. Mas como ele criou cada um de nós, eu te repito, ninguém sabe, eis o mistério. Eis aí. Quer dizer, esses espíritos que colaboraram aqui são bem humildes em conhecimento, porque eles dizem que, olha, por enquanto, para nós, isso aqui, nós não sabemos. Então, não perguntem, porque talvez outro saiba, mas nós ainda já nos bastamos disso. Você pensa bem. Os caras que montaram a doutrina espírita são espíritos bons, humildes. Olha, não sabemos. Essa resposta responde, inclusive, a 606. Ou seja, ela responde que não há resposta. O Jorginho já esqueceu a 606. Não, eu estou vendo aqui, em relação ao elemento universal. Eu vou olhar de novo aqui. A resposta da 78 é a resposta da 606, ou seja, a gente não sabe nem como vai saber. Não, mas aí é que tá. Mas se for nisso, ele está dizendo que é de Deus. Você estava certo. É de Deus, mas como mas como que ele faz a mágica?
Gostei dessa. Vai ver que ele é igual aquela vidente espírita aqui da Barão, que cobra um dinheirinho para saber o seu namorado. Viu, Mandinha? Tem uma aqui na Barão que ela é craque no tarô. Vidente espírita. Depois você passa lá. E ela promete que traz o seu amor de volta. Ah, não quero. Como assim? Traz o quê? Traz o seu amor de volta, se você perder. Nossa Senhora. Imagina. Ela não traz o seu amor. A humanidade fica atrás desse negócio, que até os espíritas, né? Não, quem que eu fui em épocas passadas? Eu fui uma rainha, eu fui um rei, que fica nessa baboseira sem limite. Imagina. E já tem o pessoal que vai nessa vidente, ela fala assim, ó, eu vejo que a águia é seu animal, você é uma águia, que a águia... É aquelas coisas generalizadas. Então, imagina a pessoa hoje no estado, se você soubesse, ó, você lá atrás, numa reencarnação sua como princípio de inteligência, você foi um dinossauro. Não tem, é babaquice. É babaquice esse negócio. Para se lembrar o que ele foi. Que eu não gasto mais dinheiro com isso, não. Eu não tenho a certeza do Chico, que o Chico respondeu aquela cena. Com certeza, todo mundo foi rainha, rei, ninguém foi o escravinho lá. Espírita tem um negócio de saber quem que foi, melhor não saber, nego. Se fosse bom, a gente não estava aqui na Terra. Exatamente. É melhor não cair nessa vaidade, porque aí você vai ouvir bobagem, aí você não vai gostar muito, não. Se hoje é o melhor que a gente foi, que é o melhor que a gente consegue ser, então lá atrás não foi coisa boa também. Esquece. Exatamente. Vamos lá, gente. 609. O espírito, uma vez dentro do período de humanidade, conserva os traços do que foi precedentemente, quer dizer, do estado que esteve no período que se poderia chamar anti-humano, depende da distância que separa os dois períodos e o progresso alcançado. Durante algumas gerações, ele pode ter um reflexo mais ou menos pronunciado do estado primitivo, porque nada na natureza se faz por transição brusca. Há sempre anéis que ligam as extremidades das cadeias dos seres e dos acontecimentos. Mas esses traços se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos se cumprem lentamente, que não estão ainda secundados pela vontade. Eles seguem uma progressão mais rápida à medida que o espírito adquire uma consciência mais perfeita de si mesmo. Beleza. Ou seja, as primeiras encarnações de humano aí, a gente tem muito traço animal, não que a gente fala assim, eu tô vendo que o cara antes de encarnar animal foi um lobo. Não é isso. Paga dessas paixões. Aí, pessoal, depende da distância que separa os dois períodos de progresso. Você vai ver ainda, tipo assim, os primeiros homens ali, muitos brutais ainda, muito com... E a transição não é brusca, né, igual ele falou, por isso que ainda tem os reflexos, né? E isso eu acho importante, porque eu não sei, eu me esqueci, mas isso está num desses estudos espíritas que se colocam. Fala o seguinte, que tem um ciclo, depois dá uma parada, aí dá um salto de evolução. Eu fiquei ouvindo, mas tudo bem, ele é um cara importante, acho que é o Jorge Elahart, uma coisa assim. Ele é uma pessoa bem falada no movimento. Mas se há um momento de ciclo que dá um salto evolutivo, e aqui fala que nada é brusco, fica um pouco... O que seria esse salto evolutivo, né? Seria um despertamento mais rápido da mente? É uma coisa mais, digamos assim, individual do que, digamos, do coletivo? Já dizia o filósofo Leibniz que a natureza não dá saltos. Sim, mas digamos assim, esse despertar não é um salto. É tipo um insight interno, entendeu? Em que você muda o seu pensamento, muda a sua observação. Isso seria um salto? Ou seria
um clique de mudar de rota. Porque também é um salto. Você está no caminho e falou, pô, isso aqui está errado. Aí você muda completamente. Um clique. É que não pode levar ao pé da letra que as pessoas falam. Teve um salto. Não tem salto. Porque senão você ia estar em probabilidade só. O espírito não. Aqui tem uma notinha do Rodapé. do vovozinho aí do Babu. Leia aí, meu filho, faz favor. Quando ele fala aqui que nada na natureza se faz por transição brusca, aí tem uma notinha de rodapé dele aqui. Ele fala assim: a dialética marxista contraria aparentemente esse princípio, com a afirmação de que a natureza dá saltos. Na realidade, esses saltos são qualitativos e decorrem da acumulação de pequenas modificações quantitativas, ou seja, de uma cadeia de ações e reações. Engels afirmou: embora com toda sua graduação, a transição de uma forma de movimento para outra sempre se apresenta como um salto, que se resolve em revolução. Esta teoria justifica a revolução social. Mas essa mesma revolução, segundo o marxismo, só pode ocorrer em condições especiais, preparadas por uma longa série de acontecimentos. Dessa maneira, mesmo diante da concepção materialista revolucionária, permanece válido em sua substância o princípio espírita. Nada na natureza se faz por transição brusca. Todo salto é o fim de uma cadeia de ações e reações. Carinho, olha, eu fiquei boiando nesse adendo aí do vovô aí. O que ele O fala? que tem a ver Marx com esse negócio? Mas é o que ele está colocando aqui, que a teoria marxista contraria, dizendo que a natureza dá saltos. O que ele está colocando aqui é que não existe salto, na verdade é uma coisa aparente. Antes desse salto, vamos dizer assim, aparente, já houve um acúmulo de ações e reações que propicia esse aparente salto. Na verdade, é algo que ficou ali meio escondido, que ninguém viu, ninguém soube, mas que de fato impulsionou esse avanço. É isso que está colocando. Vamos pegar o dialeto dele, vamos falar assim, que a gente ia sair do capitalismo e ia ser todo mundo comunista, que ia ter a rebelião, que os trabalhadores iam tomar conta de tudo. Para Marx ia acontecer isso, ia chegar uma época tanto que a gente ia ser escravo do capitalismo que a gente ia dar esse salto, que a gente ia fazer essa revolução. Só que nada dá salto, e só vai acontecer algum tipo de revolução social quando os homens que estiverem aqui encarnados forem melhor moralmente. Aí a escadinha já... chegamos aqui, somos todos melhor moralmente. Vamos para um outro sistema, não para o sistema, mas vamos ter ações sociais que visam um todo, não só uma minoria. Para ele já era aquela tomada, vai chegar daqui a 100 anos, os trabalhadores vão fazer a revolução, vão tomar tudo, vai ser tudo diferente. Não vai ser, não vai ter saltos. São pequenas experiências que mostram a individualidade humana, o princípio inteligente, que o homem vai se preparando, o espírito, para fazer essas ações acontecerem. Quer dizer, já existe um processo em andamento aí que, de repente, ele desabrocha de maneira mais evidente. Mas vai depender dos espíritos aqui encarnados. Vai vir outra leva que vai já estar preparado. É isso aí. Agora é o senhor, Jorginho. Agora é o Jorginho? Não, sou eu. É você. É você. Eu, né? É Amanda. E o Babu, tadinho. Desculpa, é que o senador leu adendo. Eu pensei que era dele. Tá difícil hoje, viu? Tá difícil. Hoje tá indo tá difícil. Hoje não tá bom, não. 610.
Os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação enganaram-se então? Não, mas a questão não havia sido desenvolvida e há coisas que não podem vir senão a seu tempo. O homem é, de fato, um ser à parte porque tem faculdades que o distinguem de todos os outros e tem outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que o podem conhecer. Isso aqui provavelmente é o que o Claudinho falou da primeira edição lá, que não estava preparado. Como é que Quantas faculdades a gente tem? Aqui, ó, que os espíritos que disseram, porque alguém disse para o Kardec antes, ó, os espíritos que disseram que o homem é um ser à parte na ordem da criação estão enganados. Então Kardec tinha essa informação. Ó, o homem é um ser à parte na criação. Aí, ó, não. Mas a questão não foi explicada. Aliás, há coisas que só seu tempo podem ser esclarecidas. Ou seja, tinha que ter as outras, a teoria de Darwin, tinha que ter mais embasamento para poder explicar o que os espíritos parecia que os espíritos estavam dizendo uma coisa, disse, não, só que vocês não têm base para mim poder conseguir explicar o todo o restante. Que ele não ia na primeira já falar assim, ó, o homem vem lá do princípio inteligente, passa por todos os reinos, eles não podiam dar esse choque de cultura. Aí vai assim, ó, então, quando disseram que o homem é um ser à parte na criação, é assim, já é vamos colocar várias caixinhas. Primeiro o reino animal, o mineral, o vegetal, o homem já está aqui já, ó. Aqui nessa parte aqui é só ele. Aí depois tem outra caixinha, que é os seres angélicos. Então vai trobando. Qual que é o sonho do animal? Chegar no reino nominal. Do reino nominal. O animal não vai sair direto para o angelical. Porque eu fico pensando nisso, até em termos da filosofia moral, né? Porque você pensa bem, quando nós chegamos a essa questão, amplia-se de tal maneira o nosso leque e em evolução, que fica essa coisa moral, que nós estamos realmente a parte que é da criação. Porque você pensa bem, a nossa evolução, a humana, ela se dá pela força das coisas e pelas consequências morais. Quer dizer, essas consequências morais ela é tão ampla que praticamente você não fica preocupado, digamos assim, com coisas anteriores. Porque essa preocupação moral já é mais do que o suficiente, né? De consequências de atos, relações, pensamento, livre-arbítrio, consequência dos seus atos, consequência do seu pensamento, atitudes que provocam mudanças sociais. É um negócio bem interessante isso. Fale, Claudinho, o senhor que estava aí com a cara de... Não, é isso. Cada conhecimento, ele precisa ter um embasamento anterior para poder os homens compreender, senão fica algo mítico. E aí fica incompreensível. Não falem as baboseiras, né? Exato. Agora, nossa, é uma pergunta enorme aqui. Os homens acham que tudo que está na Bíblia é levado ao pé da letra. Uhum. Por isso que 25% das pessoas ainda acham que Adão e Eva são seres reais. Agora vamos entrar eu até posso, eu respeito isso, mas uma pessoa para mim que hoje, né, já está no mundo que amanhã vai ter uma discussão de 5G, que eu nem sei o que é isso. O cara acreditar que veio de duas pessoas, toda a humanidade, é complicado. E essa pessoa que crê nisso vai comprar um celular que tenha 5G para poder usar. Mas se ele não compreende ainda essa extensão, como é que ele compreende o uso de celular, Jesus? Porque uma coisa tem que estar ligada à outra. Eu fico muito, minha cabeça não funciona nesse sentido. O Jorginho mesmo está se contradizendo, que ele fala assim, pô, o cara é assassino, nós não pode chamar o cara de assassino, porque a gente lá atrás já foi assassino, agora já está criticando o coitado que acha que veio de Adão e Eva. São espíritos ainda infantis, né, o Jorge. Apesar da tecnologia, inteligência e
conhecimento não é a mesma coisa, né? Sim, tá legal, mas é por isso que nós a usamos mal, porque você pensa bem, nós estamos num patamar de evolução material que dá a impressão de quem usa, nossa, tá, pô, abismado, né? O cara vai comprar uma geladeira que custa quase 3 mil reais, que fala com você. O cara vai comprar. Mas, na verdade, ele tem uma tecnologia com a qual ele não sabe lidar, porque ele não lida bem nem com ele mesmo, entendeu? Tem gente que não sabe ler, escrever e meter em celular e consegue mexer. Por quê? Por comando de voz. Toca a música da Beyoncé. O celular faz isso e vai buscar a música da Beyoncé para você. Ou alguém ensina para ele, ó, para você vir aqui nas músicas, ó, clica aqui, 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 aqui. Mas aí que tá, mas digamos assim, o ato de fazer está separado da compreensão do que faz, entendeu? E isso eu considero importante, porque é isso que faz a nossa evolução como espírito. Como é que você vai ter consequências se você não compreende o que está fazendo? Mas a pessoa consegue fazer. Claudinho, diga alguma coisa aí, Claudinho. Nada a declarar, vamos em frente. Vamos em frente. Vamos em frente. Metempsicose. 611. O fato de ser comum a origem do princípio inteligente do ser vivo não é uma consagração da doutrina da metempsicose. Duas coisas podem ter a mesma origem, não se parecem nada mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, flores e frutos no germe, sem forma contida na semente de onde saiu? A partir do momento que o princípio inteligente atinge o estágio necessário para ser espírito e entrar no período de deumanização, não tem mais relação com o seu estado primitivo. E não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. No homem, não há mais do animal senão o corpo e as paixões que nascem da influência do corpo e do instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode, portanto, dizer que aquele homem é a encarnação do espírito de tal animal, e assim a metempsicose, tal como se entende, não é exata. Fale, Claudinho. Comece por você agora, Claudinho. Todo mundo sabe o que é metempsicose? A Amandinha tentou colar ali, ó. Não. A Amandinha viu. Amandinha, o que é a metempsicose? Lembra que você escreveu aí. Pode esclarecer aí, Claudinho. Ó, para você como ver aquele estudo do Livro dos Espíritos, 16 aulas dá muito fruto. Tá vendo? Amandinha, pega o frutos, não. Aí. Não deu muitos frutos. Isso foi explicado nas primeiras aulas da EAE, quando fala da origem da humanidade e tudo mais, viu? Amandinha não leu a apostila. Não, o grande mal disso aí, de tudo, é que eu falo, é o pessoal que sempre vai na EAE, não estuda, só vai para ouvir a palestra. É o mesmo pessoal que vai no centro espírita para ouvir a palestra, só para tomar passe, e não chega em casa, não estuda, não lê. Só pelo ouvir, você não aprende. Você tem que quebrar a cabeça no livro para poder você entender as coisas. Ah, mas eu vou no centro, eu vou aprender só por palestra. Você não aprende só por palestra. Esse é o grande mal. A metempsicose é a crença que existe até hoje na Índia, né? Existe entre os antigos egípcios, até os gregos, de que você, sendo homem, poderia depois, numa próxima encarnação, voltar como animal. Tá. Né? O budismo é um pouco assim, né? Então, isso ele coloca aqui que não existe, não tem como. Uma vez que você atinge a humanidade, você não volta mais, assim como a árvore, ela não volta a ser uma semente. Então, uma vez que você entrou no período de humanidade,
Você não volta mais. A metempsicose, ela surgiu na mente humana por causa da vinda dos capelinos para a Terra, né? Tanto é que tanto os indianos, né, os hindus, como os egípcios, fazem parte daqueles grupos que vieram de Capela. Por que ficou na mente essa ideia de que você pode voltar a ser um animal? Porque quando eles vieram de um planeta muito mais avançado que o nosso, reencarnar em corpos daqueles primeiros homens ainda primitivos, né, que pareciam mais macacos do que homens, para eles foi como se eles reencarnassem em animais. Animais. O impacto psicológico, vamos dizer assim, deles, de vir de um planeta onde provavelmente tinham corpos muito mais sutis, para reencarnar em corpos extremamente grosseiros e atrasados, o impacto psicológico deles foi tão forte que eles criaram essa doutrina da metempsicose, que você pode voltar a reencarnar como animal. Então, eles se sentiram reencarnados como animais. Por isso que surgiu essa ideia da metempsicose. E Mas aí, aqui coloca bem claramente que isso não acontece. e aí depois, essa metempsicose, já quando já estava o Egitão ali, já fervilhando, foi usado que nem o catolicismo com o céu e o inferno. Ó, não faz coisa errada, senão você vai para o inferno. Já foi usado para o povão também, ó, não vai fazer coisa errada, senão você vai voltar como animal. Foi um freio, pô. Mas Claudinho, olha, são 8h20 no seu teu horário aí, você que vê. aqui, Jorginho, essa parte você tem que grifar para você, para suas aulas de animais. Ó. A partir do momento que o princípio inteligente atinge o estágio necessário para ser espírito e entrar no período de humanização, não tem mais relação com o seu estado primitivo. Ou seja, os espíritos deixam bem claro que a gente passou pelo reino animal. Quando a gente chegou no exato momento, mas a partir daí não tem mais relação com aquele passado. Aquilo se perdeu nas curvas do tempo. Sim, por isso que eu acho muito legal aquela ideia da semente, né? Ou seja, a árvore não vai voltar sem semente, ela já não lembra mais aquela sementinha de pitanga, ela é uma pitangueira. Falar para ela, olha, você sabia que você voltou aqui, teve que... Não, ela não vai se preocupar com isso, mas ela está lá em potência. Se você falar para a sementinha assim, olha, pitanga, dentro de você aqui, você é uma pitangueira, entendeu? Ela não sabe sobre isso, ela vai despertar no momento do problema do centro destino da dor, quando a semente tem que romper para que poder a latência dela. Paremos na 612 para o Claudinho ir no supermercado? Ele já foi sábado. 21. Claudinho, você que fala aí, meu filho. Então vamos nessa última agora. Opa, pegar meu livro aqui de volta, então. Vai, senador, termine com o senhor, então. 612. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Isto seria retrogradar, e o espírito não retrograda. O rio não remonta à nascente. Então aqui ele deixa bem claro. Você que é homem, você não volta a ser mais animal. Nosso amigo, que eu já não lê a 118 para nós aí? E nem tem o nosso amigo que o Claudio. Nossa, deixa eu achar o nosso aqui. amigo Jorginho citou, que eu já nem discuto mais quando falam no nome. O Rustam. Rustam falava que os espíritos, quando a gente decaiu, né? Que a gente não reencarnava decaiu. E a gente teve que encarnar no homem, no corpo animal, por erros, é o pecado original, né? Aí ele fala, se a gente continuar errando como homem, a gente reencarna como animal. Ou seja, baboseira atrás de baboseira. Sim, aquilo foi uma bobagem. 118 aí. Os espíritos podem degenerar? Não. À medida que avançam, compreendem o que os afasta da perfeição. Quando o espírito concluiu uma prova, adquiriu conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrogradar.
Pode empacar, mas não... Ou seja, não volta atrás. Isso aí, porque empacar é uma boa tradução. Pode dar uma empacada só, né, Jorginho? Gostei, cara. Mas é uma boa mesmo. O bicho empaca, Marca aí, mas não Jorginho. significa... 613 a próxima aula, hein? Ô, menina, quem tem uma filha que nem essa, tá vendo aí? Agora, Amandinha, adivinha que é a prece? Ai, vai